Amém? Estão prontos para a palavra? Amém. Aleluia. Quero falar com você. Nós estamos nesses 40 dias mais perto de Deus. Amém? Querido, Deus me deu uma direção há uns meses atrás, alguns dias atrás, que era para convocar a igreja para um tempo de santificação, um tempo de aproximação de Deus. Eu me lembro que quando eu recebi essa palavra, Deus me falou muito com um tempo de consagração. E conversando com alguns irmãos me falaram assim: poxa, essa palavra consagração está há muito em desuso. Quase não ouvimos mais falar essa palavra, a não ser nos meios mais pentecostais, mas é como se perdêssemos o hábito de nos aproximar de Deus. E por isso nós desafiamos a igreja a um tempo de jejum, a um tempo de oração mais intenso, a um tempo de se aproximar da palavra de Deus com mais intensidade, um tempo de pregar o evangelho, de ajudar o próximo, um tempo de viver da maneira mais intensa as instruções bíblicas. E por causa disso nós temos provocado uma rotina de jejum, que a intenção do Espírito Santo, através dessa direção, é levar você a se apaixonar mais pela presença dele. Então, meu irmão, fique atento à tua escala de jejum. Se você não sabe o dia do teu jejum, liga para o teu líder, para o teu apacentador de grupo familiar, porque nós estamos através de um grupo que nós temos ali. O Rodney tem passado semanalmente os dias de cada um para jejuar, é de acordo com as letras do alfabeto. E também nós temos convocado um jejum coletivo, onde fizemos essa semana, na sexta-feira, tivemos aqui um tempo fantástico na presença de Deus, onde durante aquele período do meio-dia até 1h, 1h30, onde é o teu horário de almoço, quem está por perto, na redondeza e deseja, venha para cá. Nós estaremos aqui a partir do meio-dia, com um tempo de adoração. O Ministério de Louvor tem vindo para cá, tem montado, ligado todos os instrumentos, tem feito louvor, promovido uma adoração tremenda, como se a igreja estivesse lotada, e nós temos nos deliciado na presença de Deus. E quarta-feira agora, eu quero convocar você para mais um dia de jejum coletivo. Amém? Querido, mas preste atenção, ouça, quantos querem se aproximar mais de Deus? Querido, por causa de Jesus, nós estávamos longe e agora estamos perto, certo? Jesus nos trouxe para perto, mas eu não estou falando do chegar perto, mas do desfrutar o mais intensamente possível dessa presença que Jesus conquistou para nós. Antes você não podia chegar perto dele, agora você pode. A Bíblia nos conta que Moisés, quando ele viu a glória de Deus na sarça que não se consumia, quando ele viu a glória de Deus no Monte Sinai, com terremotos, trovões, raios, fumaça, e aquilo era espantoso aos olhos de toda a comunidade de Israel, Moisés ficou maravilhado com o poder da glória de Deus. E Moisés disse: eu quero ver a tua glória, eu quero ver a tua glória, Deus. E Deus disse para Moisés: você não pode ver a minha glória e permanecer vivo. Porque nos dias de Moisés, nenhum ser humano tinha qualificações necessárias para se aproximar de Deus. E qualquer um que ousasse ou tentasse se aproximar de Deus ia morrer. E Deus disse para Moisés: você tem tanto desejo de ver a minha glória, que eu vou fazer o seguinte: eu quero te esconder aqui nessa fenda de rocha, entra nesse buraquinho da rocha aqui, e você entra ali, fica escondidinho, e eu vou passar correndo, e quando eu passar, você, como num relance, vai ver a minha glória. E Moisés passou aquela glória. Quando ele viu, ele só viu um facho daquela glória. Mas a fome de Moisés era tão grande, era tão intensa, e Deus viu o desejo de Moisés de uma maneira tão fantástica, tão desesperadora, que Moisés dizia: eu prefiro morrer, mas eu quero ver a tua glória. E aquilo ficou registrado no céu. Passaram-se os anos, muitos e muitos anos depois, Jesus está aqui, fazendo os milagres, andando no meio dos homens, ressuscitando os mortos, curando os enfermos, pregando o evangelho do reino, trazendo uma novidade. E um dia Jesus convida 3 dos seus discípulos, sobem no monte, e a Bíblia diz que no meio daquele monte, de repente, Jesus começou a ser glorificado. A
Bíblia diz que vimos, João era um dos 3 que estavam lá, Pedro, Tiago e João. E João disse, eu vi a glória dele, como a glória do unigênito do Pai. Foi tremenda a glória. E quando Jesus estava sendo glorificado, toda a glória de Deus manifestada na pessoa de Jesus, eu não sei o que aconteceu, mas provavelmente um anjo foi lá no céu, lá onde Moisés estava, dizia, Moisés, corre, vem aqui logo. E Moisés, o que está acontecendo? Você não queria ver a glória? Agora pode ver a glória. E naquele monte, além dos 3 discípulos, estava Moisés e Elias, os maiores desesperados pela glória de Deus registrados na Bíblia. Se um dia você deseja ver a glória de Deus, saiba que um dia Deus vai mostrar essa glória para você. Se você tem desejo de ver a glória dele, um dia ele vai se manifestar a você. Querido, preste atenção nisso. A diferença é que nos dias de Moisés, ele queria, mas não podia. E nos dias de hoje, nós podemos, mas muitos não querem. Você está aí? Eu quero te dizer uma coisa. Você pode ver a glória de Deus. Basta você querer. E nesses dias de 40 dias que nós estamos estabelecendo, é para que você que deseja, é para você ver essa glória, se envolver com essa glória, ser cheio dessa glória, se aproximar dessa glória, ser tocado por essa glória, ter intimidade com essa glória. Amém? Então aproveite, quarta-feira, eu quero desafiar você a um dia de jejum, a mais um dia de jejum coletivo. Meu irmão, põe teus filhos para jejuar. Ah, pastor, mas ele é tão pequenininho. Ensina quando é criança. Passa uma lei lá em casa, hoje ninguém come. E põe cachorro, põe periquito, põe canarinho, põe todo mundo para jejuar. É sério o que eu estou falando. Estabeleça, querido. Pastor, mas o jejum vai me dar a glória de Deus? O jejum é uma moeda que Deus faz troca comigo? Não, o jejum não mexe com o céu. O jejum não vai comprar Deus. Mas sabe o que o jejum faz? O jejum quebranta teu coração. Jejum não é para Deus, jejum é para você. Se eu jejuo, se eu busco, se eu oro, se eu me desespero, se eu me rendo, meu espírito vai crescendo dentro de mim. A obra do Espírito vai fluindo dentro de mim. Amém? Então quero desafiar você, ainda faltam alguns dias para encerrar o nosso período. Mas nesses dias, eu quero que você chegue mais perto de Deus. E eu quero pregar para você nessa noite, para que você chegue mais perto de Deus. Amém? A Bíblia diz, no livro de Hebreus capítulo 5, ele fala sobre o sacerdócio. Querido, a hora que eu e você entendemos sobre o papel do sumo sacerdote, isso muda a nossa vida para sempre. Olha o que é o papel do sumo sacerdote. Diz assim, todo sumo sacerdote, olha só, que texto tremendo da palavra de Deus, todo sumo sacerdote é escolhido entre os homens. No meio dos homens, o sumo sacerdote é escolhido, ok? E designado para representá-los. Representar quem? Os homens. A Bíblia está ensinando aqui nesse texto, o autor de Hebreus está falando que o sumo sacerdote, ele é escolhido dentre os homens, e ele é um representante dos homens nas questões relacionadas com Deus, e apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados. Então a pessoa do sumo sacerdote, ele é alguém que representa o homem nas coisas relacionadas a Deus. Nós temos duas figuras muito importantes, o sacerdote e o profeta. A diferença entre um e o outro: o profeta, ele representa Deus ao povo. Ele vai a Deus, recebe a mensagem, recebe a instrução, e ele fica de costas para Deus e transmite os oráculos de Deus para os homens. O sumo sacerdote, ele sai do meio dos homens, pega os seus sacrifícios, pega as suas orações, pega as suas petições, pega as suas necessidades, e fica de costa para o homem, e fica de frente para Deus, e oferece sacrifícios pelos pecados e ofertas ao Deus eterno. Ok? Vocês estão entendendo? A Bíblia diz que esse sumo sacerdote, ele é um representante.
Aqui o que nós estamos entendendo é a lei da representatividade. É uma lei que funciona no reino de Deus, é uma lei que funciona em todo o tempo. Querido, nós precisamos entender a função sacerdotal, o ofício do sumo sacerdote, porque esse é um ensino e esse é um princípio da palavra de Deus. A nossa dificuldade é quando não entendemos, quando não aprendemos. Querido, a função do sumo sacerdote é responder perguntas, é orientar eu e você, é nos apresentar diante de Deus, é interceder por nós. Essa é a função do sumo sacerdote. Eu quero que você entenda um pouco do ofício do sumo sacerdote, quando ele tinha que trabalhar no tabernáculo. Obrigado. Esse era o tabernáculo onde o povo era representado pelo sacerdote. Pode acender todas as luzes. Onde o povo era representado pelo sacerdote. E o sacerdote, ele entrava naquele lugar, levando você e eu representando. Quem é o nosso sumo sacerdote hoje, igreja? Quem é o nosso sumo sacerdote hoje? Quem é o teu sumo sacerdote? É importante isso ficar claro. O pastor não é um sacerdote na sua vida. O padre não é um sacerdote na tua vida. A religião não tem um sacerdócio na sua vida. Hoje o único sacerdote é Jesus. E ele te representa diante de Deus. Amém, igreja? Vocês estão aí? Querido, eu quero falar com você porque para o sacerdote havia algumas qualificações. E você precisa entender isso para você entender aonde e como chegar mais perto de Deus. Amém? Preste atenção. O sacerdote, ele tinha umas vestes. E a Bíblia diz que Deus instruiu o sacerdote para fazer e confeccionar algumas vestes. Ok? E essas vestes era rica em detalhes. Ok? Olha, essas eram as vestes do sacerdote. Isso era feito de acordo com a instrução de Deus. Cada detalhe, não temos tempo para estudar os detalhes, mas cada detalhe dessas vestes, ela falava da obra de Jesus nos representando naquela cruz. Em Êxodo, no capítulo 28, ele fala que essa veste era para glória e beleza. Essas vestes cobriam o homem e tornavam o homem glorioso e belo. É a maneira como eu e você nos apresentamos diante de Deus, cheio da glória que Cristo nos deu e a beleza de um filho amado e querido. Amém? Diga para o teu irmão ao lado, diga para ele: eu sou muito belo aos olhos de Deus. Fala, belo. Você precisa entender quem é você. Amém, igreja? Agora, em Êxodo, no capítulo 28, versículo 15, diz assim: faça dentro das vestes, dentro daquelas vestes sacerdotais, ok? Havia um detalhe muito rico e muito importante nas roupas do sacerdote, chamado o peitoral. O peitoral. E Deus diz assim: faça um peitoral do quê? Um peitoral de... Em algumas versões fala para juízo. Juízo é o seguinte: determinações, orientações, direções. Deus está falando para Moisés: Moisés, o sacerdote, ele vai ter em seu peito, no seu peito, o peitoral de decisões. Um peitoral que vai trazer soluções, vai trazer respostas, vai orientar a você e o povo a tomar decisões. Faça-o como colete sacerdotal, de linho fino trançado, de fios de ouro e de fios de tecido azul, roxo e vermelho. Queridos, veja bem, esse era o peitoral dentro das roupas. Deus mandou Moisés colocar um peitoral. Esse peitoral era de 12 pedras, de pedras preciosas, as mais preciosas que eles tinham na época dele. E a Bíblia diz que essas pedras representavam as 12 tribos de Israel. Interessante que em cada uma dessas pedras era gravado, esculpido o nome de cada tribo. Não era escrito, não era feito um rabisco, mas era esculpido, dizendo que nunca mais se apagará o nome, teu nome no céu. Interessante que esse peitoral, ele estava no peito do sacerdote todas as vezes que o sacerdote entrava na presença de Deus. E a Bíblia diz que esse peitoral, ele era colocado no coração do sacerdote, do sumo sacerdote, dizendo: o Filho de Deus, o povo de Deus, habita no coração do sumo sacerdote. Amém? Quem que é o teu sumo sacerdote? Jesus. E queridos, e
peitoral, esse sacerdote, o sumo sacerdote, ele entrava na presença de Deus, ele entrava no lugar santo, e aquilo era a revelação de Deus. Veja Êxodo capítulo 28, 29, o que ele diz? Êxodo 28, 29, diz assim: toda vez, diga quantas vezes? Toda vez que Arão entrar no lugar santo, levará os nomes dos filhos de Israel sobre o seu coração. Olha que tremendo, no coração, no peitoral de decisões, como memorial permanente perante o Senhor. Olha que tremendo. Agora, além desse peitoral, ok? Se você puder voltar a imagem, além do peitoral, a Bíblia diz no versículo 30, além desse peitoral, existia algo misterioso, que você talvez já ouviu falar, que está em Êxodo no versículo 30, capítulo 28, versículo 30. Ponha também e o quê? Quantos já ouviram falar dessas duas pedras, ou desses dois símbolos? Urim e o Tumim. Ponha também o Urim e o Tumim no peitoral das decisões, para que estejam sobre o coração de Arão, sempre que ele entrar na presença do Senhor. Assim, Arão levará, carregará, transportará, sempre sobre o coração. Querida, onde você está? Aonde você está? No coração do seu sumo sacerdote. Amém? Quem que é o teu sumo sacerdote? Aonde você está? Amém? Você recebe isso? Querido, você mora no coração de Deus. Deus te ama. E o teu nome está cravado. Nunca mais se apagará da memória de Deus o teu nome. Sabe de uma coisa? Ele te chama pelo teu nome. Amém? Ele diz assim: Arão levará sempre sobre o coração, na presença do Senhor, os meios para o quê? Tomar decisões em Israel. Aleluia. Veja bem, quando Deus mandou o sacerdote entrar na presença dele, o sacerdote representa quem? Quem que o sacerdote representa? O povo, representa eu e você. O sacerdote entrava com as pedras no peitoral, com os nomes da tribo, representando eu e você, e juntamente com o peitoral entrava o Urim e o Tumim. Presta atenção, o que é Urim e o Tumim? A palavra Urim é uma palavra no plural, que significa luz, ou luzes. Urim fala de luz ou luzes, no plural, luzes. Luz no sentido de revelação. O Tumim fala de perfeito, ou seja, a revelação perfeita. Quando o sacerdote entrava na presença de Deus com as pedras, queridos, estudiosos dizem que isso era sobrenatural. Quando ele entrava, a luz que brilhava no candelabro, a luz dentro do santo, lugar santo, juntamente com a glória que habitava, refletia naquelas pedras. Meu irmão, você conhece pedra preciosa, você que tem pedras preciosas. Quando a luz bate numa pedra preciosa, o que acontece? Ela reflete a luz, amém? Por isso que você vai naquelas joalherias chiques, e ela é toda escura, e tem uma luz, um foco de luz bem em cima daquele anel, né? E as mulheres passam, aquilo brilha bem dentro do olho dela, né? Ela diz: ah, eu preciso. Porque a luz bate e ela reflete. Esse era o princípio. Quando o sumo sacerdote entrava com aquelas pedras no peitoral, junto com o Urim e o Tumim, a luz dentro do tabernáculo batia, e de uma forma misteriosa, as letras cravadas naquelas pedras, elas traziam respostas. Ficava brilhando. E como o sacerdote se voltava para o povo, ali o povo conseguia ler as direções de Deus. Devo ir para a guerra? Sim ou não. A Bíblia diz que muitas vezes eles não sabiam o que fazer, nem tomar decisões. Eles consultavam o Urim e o Tumim, que é luz perfeita, revelação perfeita. Querido, ouçam isso. Urim é a palavra luzes no plural, mas tem a palavra Urias, que é a palavra luz no singular. A palavra Urias significa Javé, ou o Senhor é a minha luz. Luz no sentido de revelação, direção, orientação. Urias significa o Senhor é a minha luz.
Querido, Urias, você vai ver um nome de Urias, um nome famoso na Bíblia, Urias, é aquele que era marido de Batseba, cujo Davi, o rei, mandou matá-lo. Quantos lembram dessa história? E a palavra o nome daquele homem era Urias. O Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha orientação, o Senhor é a minha decisão. Quando os pecados, quando Davi é confrontado por Deus, a Bíblia diz que o único pecado, o único erro, a única falha de Davi que ficou diante de Deus foi o fato dele matar Urias. Vocês estão aí, igreja? O fato de Davi matar Urias significa que Davi desprezou a direção de Deus. E Deus falou: isso não foi legal, Davi. Isso não foi legal. Diante de tantos erros que Davi cometeu, você vai ver a Bíblia relatando somente o erro de matar Urias. Porque Urias fala: o Senhor é a minha decisão, o Senhor é o meu conselho, o Senhor é a minha orientação. Quando o sacerdote entrava com o Urim e o Tumim, que é a revelação perfeita, são as luzes, a direção, a orientação que eu preciso, ok? Para você entender isso aí, algumas pessoas no meio da dúvida, no meio de não saber o que fazer, muitos dizem: eu preciso de uma luz. Lembram disso? Quantos já disseram isso? Eu preciso de uma luz. A luz o que é? Uma direção. E o Urim e o Tumim é a direção perfeita. Amém? Veja o que diz em Números capítulo 27, aqui está a pedra, ok? Impressionante como cada letra dessa formava misteriosamente uma palavra que dava direção ao povo. Amém, queridos? Olha o que acontece em Números, no capítulo 27, no versículo 21, é quando Moisés está para morrer. Vocês estão aí, igreja? Quando Moisés está para morrer, e agora que eu comecei a pregar, ok? Quando Moisés está para morrer, e ele precisa de um líder que o substitua. E agora Josué se levanta para assumir o lugar. E a Bíblia diz que Josué precisa entrar na presença do sumo sacerdote. E olha o que acontece: ele deverá apresentar-se ao sacerdote Eleazar, que é o sumo sacerdote, que substituiu Arão, ok? Que lhe dará o quê? Diretrizes. Que lhe dará o quê? Orientações, decisões, rumo, destino. Quantos precisam de uma decisão na sua vida? Quantos precisam de um conselho para tomar uma decisão, uma orientação para orientar e decidir a sua vida? A Bíblia diz que o líder, o guia de Israel, chamado Josué, e todos os líderes, todos os pais de família, todos aqueles que precisam de uma liderança, de um conselho, deverá apresentar-se ao sacerdote, que lhe dará diretrizes ao consultar o quê? O Urim. É mais ou menos assim a cena. Preste atenção nisso. Não deixe que nada te distraia. As pessoas, no caso Josué, ele tinha a missão, assim como Moisés, chegava diante do sacerdote, estava o sacerdote, ele tinha acabado de sair da presença de Deus, com o peitoral no peito, com as pedras brilhando no peito, e o sacerdote, ele reclinava a sua cabeça perto, no peito do sacerdote, e ali ele lia toda a orientação de Deus para a vida dele. Estão aí? Ele deverá consultar o sacerdote, que lhe dará diretrizes ao consultar o Urim. Ele se inclinava perto do peito do sacerdote, e ali, com os olhos olhando, ele conseguia saber qual era a direção. Você vai ver o Urim também sendo usado no Novo Testamento pela última vez, quando os apóstolos não sabiam o que fazer, não sabiam consultar o Espírito Santo. Eles decidem qual é o apóstolo que vai substituir Judas. Amém? Olha que interessante. Ele tinha que reclinar e olhar no peito do seu sumo sacerdote, e ali vinha toda a direção de Deus. Diga assim: eu preciso chegar mais perto do meu sumo sacerdote. Quem é o teu sumo sacerdote? Amém? Olha para o teu irmão: Jesus. Olha que interessante isso. Preste atenção nisso. Nós temos na Bíblia os discípulos de Jesus. E dentre os discípulos de Jesus, nós temos dois que são os mais famosos. E você já deve ter ouvido falar deles. Um deles se chama João. Pode já ouvir falar do apóstolo João? Bastante. A Bíblia fala muito de João. E o segundo deles é Pedro. Quantos já ouviram falar do apóstolo Pedro? Perceba que alguns deles a gente nem ouve falar, mas esses dois ficaram muito em evidência. E quando nós olhamos a vida desses dois, esses dois tinham características diferentes.
Muita diferença entre um e outro. Agora, essa diferença, muita gente fala que é diferenças de personalidade. Pedrão, explosivo, ok? Muitos falam que Pedrão era o sanguíneo, tudo ele tinha um palpite, tudo ele tinha iniciativa, tudo ele enfiava os pés pelas mãos. E aí outros dizem que João era o mais melancólico, ou mais colérico, o cara mais bondoso. Agora, a diferença deles não era a sua personalidade, mas o que diferenciava um do outro? A sua identidade. Amém? A identidade que você tem, bem formada, vai decidir quem você é. Você pode ter o temperamento que for, você pode ter a personalidade que for, mas se você tem uma identidade bem formada, se você de fato sabe quem você é, isso não vai fazer diferença nenhuma na sua personalidade. Vai fazer diferença em quem você é e o destino que você vai ter. Amém? Preste atenção, João, quando você lê o Evangelho de João, somente no Evangelho de João, você vai ver João se referindo a si mesmo, muitas vezes falando de si mesmo, ele dizendo: eu sou o discípulo a quem Jesus amava. Quando João falava dele mesmo, eu sou o discípulo amado, aquele a quem Jesus ama. Você não vai ver Lucas, o Evangelho de Lucas falando isso, você não vai ver o Evangelho de Marcos falando sobre isso, você não vai ver o Evangelho de Mateus falando só isso, sobre isso. Somente João fala dele dessa forma. Por que João fala dele como se ele fosse o único ou o mais amado? Isso fala da identidade. Ele sabia que ele era. Ele sabia que ele era amado. Ele sabia que ele era aceito. Ele sabia quem ele era na pessoa ou na presença de Jesus. Pedro, nós vamos ver Pedro, o oposto disso. Pedro, a sua identidade era o seguinte: mestre, todos esses aí vão te negar, mas eu jamais te negarei, porque eu sou o que te amo. Eu sou o que mais te amo de todos esses. Enquanto João dizia o seguinte: o Senhor me ama, Pedro dizia: eu te amo. Pode vir, pode contar comigo, nunca vou te negar. Se a bronca pesar, chama por mim, estarei lá, porque eu te amo mais do que toda essa cambada. Pedro, querido, preste atenção nisso, isso vai mudar a tua vida para sempre, e eu vou encerrar com isso. O que você é, a tua identidade, vai determinar o quão próximo de Deus você vai se aproximar, o quão próximo de Deus você vai se chegar. Enquanto, querido, o mundo chama você de evangélico, enquanto você é chamado de crente, o Senhor te chama de filho, e de filho amado. Amém? Queridos, o que determina a tua religião é você ser um evangélico, mas o que determina a sua identidade é você ser filho. Ser evangélico só diz que religião você pertence, mas ser filho diz quem você é e a liberdade que você tem para se aproximar de Deus. Diga: eu sou filho. Cadê os filhos de Deus aqui? Aleluia. João, quando você olha João, ele diz: eu sou aquele que ele me ama, eu sou o filho, eu sou o discípulo amado, eu sou aquele que ele olha para mim e diz: eu te amo. E João tinha essa identidade. Agora preste atenção, João foi o único dos apóstolos que morreu de velho. Os demais tudo morreram de morte trágica. João foi o único que morreu de velho e o último a morrer. João, quando todos abandonaram Jesus, na hora da crucificação, todos foram embora, todos fugiram de medo, João ficou do lado de Jesus e ficou do lado da mãe de Jesus. Algumas diferenças na vida de João: a revelação que João tem do Apocalipse, nenhum outro apóstolo teve. João teve segredos, João teve revelações, João teve direções, João teve orientação que nenhum outro apóstolo teve. Por quê? Porque ele era aquele a quem o Senhor amava. Veja o que a Bíblia diz em João capítulo 13. Põe para mim, Gabi. João no capítulo 13. O ambiente, o contexto é de Jesus na última ceia, lavando os pés dos discípulos. Dá para pôr? João 13. A partir do verso 21, Gabi, por favor. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em seu espírito e declarou: presta atenção, digo-lhes que certamente um de vocês vai me trair. Lembram dessa noite? Você pode imaginar uma janta de
comemoração. E no meio dessa janta, Jesus solta essa bomba. Ei, vocês estão comendo aí? Sabe que um de vocês vai me trair. Entre tantas coisas, entre tantos mistérios, somente duas pessoas sabiam quem era o traidor. Só duas, pastor Paulo. Uma delas é Jesus. E a segunda, quem era? E por que era ela? Somente duas pessoas. Uma era Jesus. A segunda, quem era? E por que ela sabia? Como ela sabia? Preste atenção, versículo 22. Seus discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Pense no tumulto, um olhando para o outro. É você, né? Estou sabendo. O Calvino me trouxe uma informação há uns 15 dias atrás, de algo que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. Tem uma igreja lá na divisa, né, com a Argentina, os Pampas lá. E o pastor estava pregando. E quando ele pregava, ele dizia: irmãos, na mesa, quando Jesus estava partindo o pão, ele dizia: alguém aqui vai me trair. E esse alguém chama-se Judas. Ele é argentino. E todo mundo, né? Um argentino em nosso meio. E esse pastor pregava essa mensagem todo domingo. Ele não gostava dos argentinos, então era muito argentina na divisa. Isso o Calvino trouxe essa informação esses dias. E aí, queridos, a igreja se indignou. Os argentinos entraram com uma ação dizendo: esse homem aí está fazendo argentinofobia. Vamos processar. E saiu uma diretriz do juiz dizendo: você está proibido de falar que Judas era argentino, hein, pastor? Se você falar, você vai para a cadeia. E o pastor: tá bom, né? Fazer o quê? Eu sabia que eu ia ser perseguido mesmo. E no domingo, era próximo do sermão do pastor, depois da sentença do juiz, foram todos argentinos lá. Vamos ver esse pastor. E ele prega porque Jesus, na noite em que foi traído, então, e ele disse: alguém aqui vai me trair, um de vocês vai me trair. E todo mundo esperando, ele vai falar que é argentino. E todo mundo na expectativa. E quando alguém se levanta no meio da multidão, se levanta alguém no meio dele e diz: Senhor, por acaso sou eu? Vai para a cadeia, pastor, né? Aqui, olha, os seus discípulos olharam para os outros sem saber quem era, e uns diziam: quem és? Quem és? Um deles, o discípulo a quem? Quem que é ele? João. O discípulo a quem Jesus amava estava onde? Reclinado. Preste atenção, isso vai mudar a tua vida. O sumo sacerdote, ele tinha as pedras no peito. E para consultar o sumo sacerdote, o que a pessoa tinha que fazer? Reclinar aonde? No peito. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, aqui a versão diz ao lado dele. Muda a versão para mim rapidinho, Gabi. Reclinando sobre o peito. Quando reclinou sobre o peito, volta lá a outra versão e o próximo versículo. Simão Pedro fez um sinal para esse discípulo, como a dizer: pergunta para ele, descubra no peito do sumo sacerdote qual é a resposta que nós precisamos. Você não pegou? Você pegou? Josué, para saber a direção, vamos para a guerra, vamos vencer a guerra, qual é o segredo, qual é a resposta? Josué reclinava no peito do sumo sacerdote. João morava onde? No peito do sumo sacerdote, Jesus. Pergunta para ele, pergunte, a quem ele está se referindo? Próximo versículo. Inclinando-se esse discípulo para Jesus: Senhor,
Fala para mim. Preciso de uma resposta. Quanto mais perto você chegar dele, mais respostas para a sua vida você vai ter. Amém? Quanto mais entendimento de quem você é, ele me ama, eu posso chegar perto do seu peito. E quando você chegar perto do peito, você vai ver a instrução do Urim e do Tumim, dizendo: faça, vá, não pode, faça aqui, vai lá, venda aqui, compre lá, abre essa porta, fecha aquela, vai por esse caminho, vai pelo outro. Quando você chega ao peito do seu sumo sacerdote, você tem todas as respostas que você precisa. 2 pessoas somente sabiam quem era o traidor. Um deles era Jesus, o segundo era aquele que ficava perto do peito de Jesus. Sabe qual é a tua diferença entre o teu concorrente? É que você pode chegar perto do peito do teu sumo sacerdote. Sabe qual a diferença do teu casamento com o casamento do outro? É que você pode buscar instruções no peito do teu sumo sacerdote. Quantos querem chegar mais perto dele? Recebe essa palavra, meu irmão? Meu irmão, o chamado de Deus é: venha para perto, chegue mais perto, se aproxime de mim. Quero chamar a banda para cá. Se aproxime de mim, chegue perto de mim. E quanto mais perto, mais íntimo, mais respostas eu terei. Querido, tem muita gente consultando tarô, consultando horóscopo, consultando especialistas. Um dia eu queria fazer um negócio, e eu fui perguntar para uma pessoa que entendia muito bem do negócio, e eu achei que eu estava fazendo a coisa mais sábia do mundo. E eu fui lá, essa pessoa me instruiu, me deu a direção, me aconselhou. Eu voltando para casa dentro do meu carro, feliz da vida, porque tinha tomado uma decisão sábia. O Espírito Santo falou a mim: por que você não perguntou para mim? Você acha que eu não sei fazer esse negócio? Meu irmão, sabe qual é a nossa diferença? Nós queremos que alguém fale para nós o que fazer. Mas o Senhor te convida nesses 40 dias, você chegar perto dele e perguntar: Senhor, o que eu vou fazer? Senhor, qual a direção? Não estou vendendo, Senhor. Como eu faço para vender? Senhor, não consigo a cura. Como que eu faço para ser curado? No peito do teu sumo sacerdote está o teu nome. Você está com o teu coração, no coração dele. Chegue mais perto. Como filho, você não é evangélico, você não é crente, você é filho de Deus. Vamos colocar em pé. Oh, aleluia. Glória a Deus. Vamos adorar. Vamos chegar perto dele. Chegue perto dele. O caminho está aberto. O caminho está livre. Se havia algum obstáculo para você chegar perto dele, Jesus abriu um novo e vivo caminho. Não há nada que te impeça mais. Moisés queria, mas não podia. Hoje você pode. É só querer. Quantos querem? Feche seus olhos e diga: Senhor, eu quero mais. Eu quero chegar mais perto. Eu quero chegar mais perto.